Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda parte da aula sobre a evolução da temática ambiental. Agora nós vamos falar justamente dos eventos e ações que interferiram nas políticas ambientais. Como eu falei, né, a gente volta para os anos 60 e traz novamente para a contemporaneidade, tá? O primeiro episódio ambiental, talvez o marco mais, pelo menos na minha leitura, né, o mais significativo da luta ambientalista é exatamente esse livro chamado Primavera Silenciosa, escrito por esta senhora que eu faço questão de colocar a foto dela, né? A Raquel Carson, né? Ela vivia nos Estados Unidos numa época em que mulheres não tinham muito o costume de se expor, né? Contra vamos dizer, as classes dominantes, né? E ela fez isso sozinha. É uma mulher de uma história extraordinária. Que quem não conhece a história dela precisa ler um pouquinho para perceber o grau de avanço da sua luta e o quanto ela contribuiu para a causa ambiental no mundo. Ela escreveu um livro exatamente porque ela começou a investigar, ela era bióloga e era jornalista ao mesmo tempo, ela acumulava essas duas profissões e o conhecimento da área ambiental dela, junto com a sua capacidade de investigação jornalística, fez com que ela investigasse os efeitos do DDT. Né? O DDT é o maior inseticida que matou uma quantidade gigantesca de pessoas, contaminou rios, enfim. E ela fez esse levantamento e foi a primeira pessoa a ir contra a grande indústria americana de produção de agrotóxicos, né? Então é uma pessoa fantástica. E esse livro é assustadoramente atual, né? Impressionante como você lê o livro da Raquel Carson hoje, você tem a impressão que ele foi escrito esse ano, em termos do que ela coloca como denúncia, né? É realmente uma obra fantástica. Eu tenho a minha cópia, naturalmente, mas tem na biblioteca da UFES, viu? Para quem quiser ler, vale a pena. Não é um conteúdo da nossa disciplina, mas quem tiver curiosidade sobre a temática ambiental, vale muito a pena ler esse livro. Clube de Roma, também na década de 60, é um grupo de cientistas e pesquisadores de várias partes do mundo, tem inclusive brasileiros, né, nesse grupo. Um brasileiro famoso que fez parte foi o Fernando Henrique Cardoso. Nessa época aí, ele participou do Clube de Roma na condição de intelectual e de professor, né? O Clube de Roma, eles fizeram levantamentos, né, sobre os impactos ambientais que estavam sendo causados já naquela época e as previsões para o futuro, né? Então eles contrataram uma equipe do MIT, né, para fazer esses estudos, os cálculos, né, de previsão, e os cálculos eles foram um pouco exagerados, vamos dizer assim, né? E eles previam o fim dos recursos naturais, né, de vários recursos naturais até a década de 2000, e isso muitas vezes não se, na maioria das vezes não se confirmou, na maioria dos casos não se confirmou, né, até porque eles não previam mudanças tecnológicas, eles não previam, por exemplo, a grande inserção das energias renováveis, dos sistemas de gestão ambiental, das certificações ambientais, isso não estava previsto e os cálculos foram, vamos dizer, nesse quesito foi mal feito. Mas é uma obra, a obra que eles escreveram, né? Esse livro que tem aí chamado Os Limites do Crescimento, foi o livro da área ambiental mais vendido no mundo até hoje, né? Então tem um mérito importante porque foi a primeira vez que se levou para a sociedade o debate ambiental de forma científica, né? As conferências das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? A primeira delas ocorre em 72 em Estocolmo, na Suécia. Lá é onde se cria o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Declaração Internacional sobre o Meio Ambiente. Essa declaração vocês encontram na internet se procurarem, também muito atual. A maioria dos países criou ministérios, secretarias, etc. Já no Brasil, né, o representante brasileiro foi um representante do governo militar, né, General Costa Cavalcante, e esse não trouxe, vamos dizer assim, os avanços previstos para o Brasil. Né? Na época o Brasil, ao contrário, estava na contramão ainda. Né? O Brasil era a época de tentar buscar a industrialização, e aí teve aqueles episódios como de Cubatão, não sei se vocês já ouviram falar, né? Quem não ouviu, busca um pouco sobre isso na internet. Cubatão é uma região de São Paulo, né? Que tinha o ar mais poluído da América Latina, exatamente porque não havia um cuidado ambiental com isso. Isso se dá exatamente nessa época ou posterior a essa época aí.
Então, o debate ecológico no Brasil, ele tem um atraso, em média, de 20 anos. Essa, infelizmente, é a realidade, inclusive até hoje, né? A gente está sempre atrás no debate ambiental. A gente hoje consegue dar um passo um pouco mais adiante na questão das energias renováveis, mas em outras áreas a gente tem sempre vamos dizer assim, uma demanda ambiental que não consegue atender a realidade, né? Ou seja, a gente está sempre um passo atrás em relação a outras realidades de outros países. Bom, em 1975, na antiga Iugoslávia, né, ocorre uma conferência importante, que é de Belgrado, que é a conferência que cria a Unesco, que vocês conhecem demais, com certeza. A Unesco hoje fala muito de criança, mas quando ela foi criada, o propósito era criar programas internacionais de educação ambiental. Aí, em 77, a Unesco faz a sua primeira conferência intergovernamental sobre educação ambiental em Tbilisi, na antiga União Soviética, também um evento importante. Em 87 e em 90 tem dois episódios bem interessantes, são dois livros que tem na biblioteca da UFESA também, são dois marcos importantes. O Nosso Futuro Comum ficou conhecido como Relatório Brundtland, né, que foi elaborado por uma comissão da ONU, né, para diagnosticar a situação ambiental no planeta. É um livro fantástico, ainda muito atual, apesar de ser 87. É nesse documento que se dá pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Aí você pode perguntar, professor, até 87 não havia a expressão desenvolvimento sustentável? Não, haviam outras que se aproximavam disso. Ecodesenvolvimento, né? Desenvolvimento social, econômico, mas desenvolvimento sustentável, essa expressão desta forma, né? Já se falava em sustentabilidade também, mas essa expressão ela é criada exatamente aí, o conceito clássico que mais na frente a gente vai trazer em uma aula. E aí, pouco tempo depois, o BID e o PNUD fazem um documento similar a esse, só que voltado para a realidade da América Latina e Caribe, que é o nosso da própria agenda, né? E aí esse livro tem o mesmo propósito, Nosso Futuro Comum, mas voltado para a nossa realidade, com conferências no Brasil e nos países da América Latina, enfim. Bem interessante também. Eu acho que esse até na internet vocês encontram também. Bom, na década de 90 surge o IPCC, né? Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso gatinho está aqui, né? É o primeiro mecanismo de caráter científico, né, que tem intenção de alertar sobre o aquecimento do planeta, né? É eles que detectam que as alterações climáticas elas ocorrem principalmente pela emissão de gases, dióxido de carbono principalmente, mas outros gases como o metano, né, que é o CH4. Lembra porque o gatinho está aí, né? Quando o gatinho está aí é porque esse tópico é importante e pode ser critério de avaliação. Em 92, a segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ficou mais conhecida como a Rio 92, né? Lembra que a primeira é aquela de 72, que ocorreu em Estocolmo? Aí ocorre aí em 92, no Rio de Janeiro, o maior evento da história sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, né? 178 países, 114 chefes de Estado. É lá que se cria a Agenda 21, está na internet, vocês conseguem localizar a Agenda 21, é um documento importante, histórico. Eu coloquei aqui essa moça aqui, né? Deixa eu voltar porque eu passei sem querer. É a Seven Suzuki. Ela era uma adolescente, né? Canadense, que foi ao evento e fez um discurso brilhante, né? E aí eu vou compartilhar esse discurso com vocês depois, né? E em um momento posterior eu comento. Bom, 97 ocorre o famoso protocolo de Kyoto, né, com as metas de redução de gases de efeito estufa para em torno de 5,2% entre os anos 2008 e 2012, e aí esse protocolo não foi devidamente, não atingiu o seu propósito, né? Houve um impacto importante dele, houve reduções sim, mas não atingiu a meta prevista. Né? Os Estados Unidos não assinaram o protocolo, o Brasil foi participante do protocolo de Kyoto. Tem a Rio+10, que ocorre em Joanesburgo, na África do Sul,
um evento sem grande repercussão, frustrou as expectativas, vamos dizer assim. Em 2006 tem um episódio importante, né, que é Uma Verdade Inconveniente. Este senhor que aparece aí, né, que é o Al Gore, que é um ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né, ele concorreu ao governo, ele era o vice de Bill Clinton, né, quando Bill Clinton deixou de ser presidente, ele se candidatou, perdeu, aquelas eleições americanas malucas, né, que o cara tem mais voto, mas não leva, né, foi o caso dele. Ele tinha mais voto popular, mas os delegados ele não atingiu a quantidade e, embora tenha tido mais voto, não foi eleito. E para o mundo foi uma coisa até boa, porque ele se tornou um ambientalista. E aí ele escreveu uma Verdade Inconveniente, depois ele escreveu uma continuação dele. Esse livro se tornou um documentário que ganhou o Oscar, inclusive, né? Foi talvez um momento de grande repercussão da área ambiental, porque ele falava de aquecimento global, usava essa expressão com clareza. O IPCC, que foi criado nos anos 90, eu botei o gatinho lá no IPCC, vocês lembram, né? Ele passa a ser uma referência, porque agora faz todo esse material baseado nos dados do IPCC, né? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então esse documentário eu não vou mostrar para vocês, mas é fácil de localizar na internet. O livro eu tenho, mas também facilmente vocês conseguem localizar a cópia desse livro na internet, porque é algo que ainda é atual. Ele atualiza, ele faz um upgrade 10 anos depois, né? Fez um novo documentário, fez um novo livro, né? Mas eu até nem incluí aqui, não incluí esse upgrade que o Al Gore fez como fato importante, porque não teve tanta repercussão, mas vale a pena buscar também. É Uma Verdade Mais Inconveniente, acho que é algo assim o nome, né? Tem o livro e tem o documentário. Em 2012 tem a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio, que é a Rio+20, a terceira, portanto, né? Teve a de 72, a do Rio, e depois teve a Rio+20. Esse documento aqui, O Futuro que Queremos, né? Ele é um documento cujo diferencial dele, né, ocorre pelo fato de que a parte social, a fome e a falta de moradia, etc., são enfatizados como danos ambientais, né? E não havia isso nos documentos anteriores. O fato de ter sido no Brasil, né, numa época em que o Brasil dava muita ênfase a essas questões, e hoje ainda é para dar, mas está um pouco mais reduzido, fez com que esse documento desse esse passo para o lado social, né? E é um documento importante também, e aí está até o link aí para vocês, caso tenham curiosidade de conhecê-lo, né? Até pouco tempo ele não estava em português, mas agora já está. Eu procurei recentemente e já localizei ele em português. A conferência COP18 em Doha, no Catar, em 2012, é uma conferência importante porque eles renovam Kyoto. Kyoto eu falei ainda há pouco, né? Valeu até 2012. Então, quando chega em 2012, eles fazem uma espécie de Kyotozinho, né? O Kyoto 2, entre aspas, para valer de 2013 a 2017, mas aí já não é mais a mesma coisa, porque ele cobre áreas bem menores, né? Da União Europeia e da Austrália. Vários países já não participam mais do protocolo de Kyoto, né? Os Estados Unidos já não participavam mesmo, mas outros países deixaram de participar, e o mais importante foi o Canadá e a Rússia e o Japão, que simplesmente abriram mão dessa segunda etapa. Então, o que ficou conhecido como Kyoto 2 não valeu muito, não pegou muito, vamos dizer assim. Esse sim, tem um gatinho aqui mais uma vez, né? Esse sim é importante, esse sim tem um impacto muito significativo, e é o que está vigorando agora, que são os ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou voltar a falar nele mais na frente, quando eu estava no capítulo 2, na unidade 2 da nossa disciplina, que eu vou falar em desenvolvimento sustentável, eu retorno a ele. Aqui eu estou só registrando que foi feito justamente a chamada Agenda 2030, né? Ou seja, são esses objetivos que estão colocados aí, são 17 objetivos e 169 metas, né? Para que possa atingir melhorias e que a gente possa reduzir os impactos ambientais para um futuro próximo, né? Todos os países vários países são coparticipantes da Agenda 2030, inclusive o Brasil. As nossas universidades
são participantes também. A UFESA participa da Agenda 2030. Eu até coloco aqui embaixo, né, de que é interessante que os nossos TCC, dissertações e teses feitas na UFESA façam sempre menção literária aos ODS nos seus trabalhos, né? Então isso é uma coisa que eu considero, que eu julgo importante. Eu volto a falar das ODS lá na frente, não se preocupem não, porque é um tema importantíssimo. Bom, e na década atual, na verdade de 2000 para cá, década atual estou simplificando, de 2000 para cá, começa a surgir as posições controversas, aquelas que questionam o aquecimento global, né, que defendem que o processo de aquecimento global ele é cíclico, né, na verdade não está havendo aquecimento, está havendo até mesmo resfriamento. Tem vários filmes que falam disso, eu cito um que é A Face do Aquecimento Global, tem na internet, vocês conseguem localizar. No Brasil, as duas maiores referências dessa teoria, né, que o pessoal chama de céticos, né, são exatamente o Luiz Carlos Molion. Esse é muito sério, um profissional que tem muita formação, dá para discutir com ele com seriedade. E o Ricardo Felício, esse um pouco menos na minha leitura, mas também tem muita capacidade de questionar, né? O fato é que a gente precisa aprofundar as pesquisas ambientais, porque elas, não esqueça essa informação que é importante, o aquecimento global não é uma unanimidade científica, tá? O aquecimento ambiental de forma antrópica, né? Então eu volto a falar nisso mais na frente, no desenvolvimento, quando falar de desenvolvimento sustentável, eu falo de aquecimento global, e aí eu retomo um pouco esse debate do Molion e do Felício, tá? Mas por hora apenas registro que existem posições controversas. Em termos percentuais eles são menos, né? Em termos no cômputo dos cientistas, estima-se, eu li um trabalho recente, estima-se que 90% dos cientistas acreditam na tese do aquecimento global antrópico, 10% não acreditam, o que não quer dizer que você deve desprezar, ou que você deve ignorar, ou que você deve fazer chacota deles. Não, por favor, não é isso. Ao contrário, deve tratá-los com respeito e estudar, para que você tenha argumentos contra ou a favor. Mas não se preocupe, esse tema a gente volta de maneira síncrona quando falarmos de desenvolvimento sustentável. Por hoje é só, pessoal. Até nosso próximo encontro. Um abração.